E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, e deixe a sua Bíblia aberta por um instante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Irmãos, domingo passado eu estava pregando no Paulo VI. E aí, quando acabou a mensagem, eu disse para mim mesmo: bom, domingo que vem, hoje, eu vou pregar na sede, então eu vou usar a mesma palavra. Foi uma palavra boa, uma mensagem gostosa, e vou usar a mesma mensagem, a mesma palavra. Essa era a intenção do meu coração. Mas o coração do homem faz planos, e a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aí veio segunda, comecei a orar ao Senhor para esse culto, só que a palavra que eu preguei no domingo passado não queimou no meu coração para esse culto. E aí comecei a orar, aí orei segunda de tarde, orei segunda para terça, e não veio palavra nenhuma. Senhor, tanta palavra, tanta coisa, não veio nada ainda. Orei terça-feira e terça para quarta de madrugada, o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra de Lucas, capítulo de número 5, que é um texto ao qual nós já lemos por diversas vezes, aonde fala sobre a pesca maravilhosa. Mas dentro desse texto, o Senhor trouxe ao meu coração um direcionamento diferente. Dentro de um texto de um milagre, de uma grande multiplicação de peixes, Deus trouxe uma mensagem ao meu coração que tem o título: Aviva a tua obra, Senhor. E chegamos aqui hoje a ouvir os cânticos, os louvores, a adoração. Eu pensei comigo mesmo: Senhor, obrigado, porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é tremendo. E como que nós adoramos ao Senhor nessa noite, falamos em quero ir mais fundo, falamos em enche-me, e nós precisamos dia após dia sermos renovados pela presença de Deus. Precisamos disso. Sabe, irmãos, quando a gente faz o apanhado de forma geral, nós temos visto que a palavra de Deus, ela tem sido pregada pelos quatro cantos da terra. Nós temos visto nas redes sociais, na televisão, a palavra tem sido pregada. Mas o que eu observo é que em muitas localidades nós temos visto sido pregado um evangelho voltado para o ter. Para o ter. Eu tenho que ter uma boa finança. Eu tenho que ter 1, 2 carros. Eu vou à igreja porque eu vou ser um empresário. Eu vou à igreja porque eu vou ser próspero. Eu vou à igreja porque eu preciso ser alguém diferente para que as pessoas notem em mim. Mas ao olhar isso, ao observar isso, nós também olhamos por um outro lado. Nesse recorte que eu disse, nós não vemos muito pregar sobre o céu, não ouvimos muito pregar sobre a santidade, não ouvimos muito pregar sobre a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E em muitos lugares, nas redes sociais, os pseudos apóstolos e pregadores não pregam isso. Sabe por quê? Porque isso não leva pessoas para a igreja. Quando falamos na oração, quando falamos em um culto de oração, quando falamos em adorar o Senhor, em orar, em jejuar, em santificar, nós não vemos muito isso nas redes sociais, mas nós ouvimos muito: venha para cá e você vai ser rico,
Venha para cá e você vai ser próspero. Venha para cá e sua vida vai mudar. Venha para cá e nunca mais você vai ficar desempregado, vai ficar doente e por aí vai. Mas onde fica o evangelho que fala da salvação? Onde fica o evangelho que fala da graça de Deus? Onde fica o evangelho que fala da comunhão com o Senhor? Onde fica o evangelho que fala que precisamos, dia após dia, sermos renovados pelo Senhor Jesus? Onde fica o evangelho que precisamos ser batizados com o Espírito Santo, sermos cheios dessa graça, desse amor maravilhoso? Nós precisamos pensar mais nas coisas que vêm do alto. Por isso que hoje, quando eu abri o culto lá em Colossenses 3, 1, 2, que fala: pensai nas coisas que vêm do alto, e não nas que são aqui da terra. E eu disse que quando o texto fala isso, não é na questão que não devemos observar as coisas ao nosso redor, a nossa vida, o nosso dia a dia, porque precisamos trabalhar, precisamos colocar o pão na nossa mesa. Mas quando fala buscai as coisas que vêm do alto, o texto está se referindo: priorize as coisas do alto, priorize a santidade de Deus, priorize a comunhão, priorize a intimidade, priorize a vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, meus irmãos, ela tem um destaque nisso tudo, dentro da obra de Deus. Nós queremos fazer as coisas, nós estamos aqui com o nosso discipulado, caminhando em alguns grupos, nós temos os cultos, células, jovens, tantas coisas, mas se nós não tivermos um avivamento no nosso coração, nós vamos ficar para trás. Se não haver um avivamento em nossa vida, em nossa comunhão com o Pai, tudo isso vai ficar para trás, porque não teremos forças, e por isso é necessário que nós tenhamos, sim, diariamente um avivamento do Senhor. Precisamos do avivamento. Por isso, no louvor falou: enche-me. Eu falei: Senhor, glória a Deus, enche-me mesmo, enche. Quero ir mais fundo, amém. Nós precisamos ir mais fundo. E eu quero falar mais um pouquinho sobre isso dentro desse texto. Evangelho de Lucas, Doutor Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Aleluia. Glória a Deus. Se você não encontrou a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui em cima no telão. O texto diz: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração. Aliás, o Senhor já tem falado desde o momento em que colocamos os nossos pés aqui dentro.
Que esta palavra, Senhor, seja como uma boa semente lançada nos corações dos nossos irmãos, gerando frutos dignos de arrependimento para a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Jesus, na maioria das vezes, quando você lê os evangelhos, e eu disse isso da última vez que preguei, Jesus sempre gostou de estar acompanhado por multidões. Aonde Jesus ia, sempre uma grande multidão acompanhava o Senhor. Jesus raramente estava a sós, salvo os momentos em que ele retirava-se para orar. Quando Jesus chega à casa de Jairo, por exemplo, lá havia uma multidão, porque Jairo chamou Jesus até a sua casa, porque a sua filha tinha morrido. E quando Jesus chega lá, aquela menina ressuscita, ali havia uma grande multidão. Quando Jesus ele entra na cidade de Naim, de um lado vinha um grupo de pessoas chorando pelo seu morto, e do outro lado Jesus com uma outra multidão. Então você observa que sempre que Jesus andava nos lugares, uma grande multidão acompanhava Jesus. Jesus gostava, como diz o outro, do olho no olho, tete a tete. Jesus gostava da companhia das pessoas. As pessoas, quando se achegavam a Jesus, sentiam nele um ambiente de confiabilidade. As pessoas se abriam para Jesus, demonstrando a sua vulnerabilidade. E aqui no texto, nesse primeiro versículo, o texto diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra. Num primeiro momento, ao ler esse primeiro versículo, para nós parece ser um versículo normal, sem muita profundidade. Mas, olhando pela visão do avivamento em nossos corações, o Senhor trouxe ao meu coração um sentido dentro desse versículo, principalmente na palavra apertar. Aquela multidão que estava ali não era uma multidão qualquer. Aquela multidão que estava ali eram de pessoas que queriam ouvir Jesus. A palavra apertava, no grego, ela se chama epibalo, e traz a ideia de uma multidão que exercia pressão sobre Jesus, mostrando o desejo intenso de ouvi-lo com urgência. Aquelas pessoas que estavam ali no versículo 1 não eram apenas curiosos. Eu vou lá ver quem é esse homem que estão falando, eu vou ver quem é esse tal Jesus. Mas aquela multidão era uma multidão de pessoas que tinham um desejo intenso de ouvi-lo com urgência. Esse é o sentido da palavra apertava Jesus. Eles não apertavam Jesus de qualquer maneira, não. Eles apertavam Jesus, estavam ali juntos do Mestre, porque eles tinham intenso desejo de ouvi-lo com urgência. É diferente do apertar Jesus de Lucas capítulo 8, verso 43 ao 48, onde fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ali também havia uma multidão,
E o texto diz que aquela mulher havia muito tempo sofria de uma hemorragia, mas ela ouviu falar de Jesus. E aí o texto diz que ela vem por trás, toca em Jesus no meio daquela multidão. E aquela mulher fica curada. E de repente Jesus fala: olha, alguém me tocou. E Pedro fala assim: mas Senhor, uma multidão te comprime, te aperta. E o Senhor fala que saiu poder. E Jesus diz: porque eu senti que de mim saiu poder. E aquela multidão é diferente da multidão do versículo 5. A multidão do capítulo 8 é uma multidão de muitos curiosos, multidão de pessoas que estavam ali para ver quem era Jesus, mas também havia uma mulher que tinha fé. Mas no versículo 5, esse primeiro versículo era de uma multidão que tinha uma extrema urgência, um desejo de ouvi-lo. E aí, é tão interessante que quando a gente vai preparando uma mensagem, primeiro o Senhor fala conosco. E aí eu perguntei para mim mesmo, tem hora que a gente dá uma de doido e começa a conversar com a gente mesmo. Eu falei assim: Cláudio, qual é a sua urgência de ouvir o Senhor? Qual é a sua fome por Deus? Qual é o seu desejo por Deus? Eu comecei a refletir sobre isso. E esse texto, o primeiro versículo, nos faz fazer esta reflexão. Qual é a minha fome e sede pela palavra e pela presença? Qual é o meu desejo intenso e com urgência de ouvi-lo? E a resposta para mim mesmo foi: não tanto quanto eu deveria. E aí o texto me deu um tapa na cara. O texto começou a falar comigo. E o texto me disse: olha, você precisa ter mais fome. Você precisa ter mais sede. Você precisa ter um desejo intenso maior em ouvir com urgência o Senhor. E quando a palavra começa a falar assim conosco, irmãos, não é ruim, é ótimo, porque traz em nossa vida um despertamento. E eu disse que precisamos ser uma igreja que caminha dentro de um avivamento. Talvez aqui nessa noite não é esta a palavra que você gostaria de ouvir, mas é esta a palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações. E aí, dentro desse texto, ou dentro do capítulo 5, do verso 1 ao 6, algumas perguntas têm que ser feitas. Perguntas simples, mas que quando eu e você, nós como igreja, como corpo, começamos a refletir, ela começa a falar profundo no nosso coração. Porque nós queremos fogo, queremos glória, queremos poder, queremos avivamento, mas não queremos pagar o preço. E eu fui lendo e fui refletindo. Sabe quando você vê aqueles desenhos de uma flor, e aí vai batendo um sol muito forte, a flor vai murchando, 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 murchando. Eu fiquei assim, fiquei murcho. Porque nesse momento o Senhor tinha me confrontado dentro do texto. Me confrontou. Me confrontou ao ponto de eu entender que eu preciso mais. Ter fome, ter sede, desejo pela presença de Deus. E a primeira pergunta é em cima disso. A primeira pergunta, que é tão simples, mas quando paramos e sentamos e refletimos, se torna profunda. Qual é o tamanho da minha fome e sede pela presença e palavra de Deus? Qual é
o tamanho do meu desejo intenso de ouvi-lo com urgência. Essa é uma pergunta que você, nesse momento, tem que responder para você mesmo, para o seu coração, durante os dias, durante o momento que você ora, durante o momento que você vem para a igreja. E aí ficamos a nos perguntar: como que anda a minha vida com o Senhor mediante essa pergunta? Porque eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser alguém que Deus use muito com dons. Eu quero fazer discipulado, eu quero ministrar o discipulado. Mas tudo isso, meus irmãos, precisa passar por essa pergunta, e essa pergunta precisa ser respondida para o meu, para o seu, para o nosso coração. Qual é a minha fome e sede pela palavra de Deus? Qual é o tamanho do meu desejo intenso de ouvi-lo com urgência, como foi aquela multidão? Porque disso depende a nossa vida espiritual. Se na minha vida espiritual eu não tenho intensidade, não tenho fome, não tenho desejo de ler a palavra, não tenho desejo de me santificar, não tenho desejo de buscá-lo, como que eu vou caminhar? Como que eu vou permanecer? O Salmo 91, ele diz que 1000 cairão à tua direita, e o quê? 10.000, mas tu, desde que nós tenhamos uma vida espiritual estruturada em Deus. E a vida espiritual estruturada passa pelo viés do tamanho da minha fome, da minha sede e do meu desejo pelas coisas de Deus. E quando eu comecei a estudar isso, a ler isso, a entender mais e mais, eu disse para mim mesmo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Porque eu preciso mais de te buscar. Eu preciso mais de ter fome. Eu preciso mais de ter sede. E aí nós fazemos uma viagem no tempo e nos lembramos quando nos convertemos. Como que era? Como que era o primeiro amor? Os primeiros dias. Ficávamos doidinhos para chegar a hora do culto. Não era nem para ver os irmãos, mas é para chegar aqui e começar a adorar, orar, glória a Deus, ser batizado com o Espírito Santo, porque havia um fogo queimando no nosso coração. Mas com o passar dos anos, esse fogo foi apagando, apagando, apagando. Mas chega um momento que o Senhor, Ele fala conosco: filho, filha, é hora de reacender a chama. É hora de reacender esse fogo. É hora de você voltar a ter fome pela minha palavra. É hora de voltar a ter sede pelas coisas que vêm do alto. É hora de você novamente ter um desejo intenso de me ouvir com urgência. Aquela multidão que estava ali, eles tinham esse desejo urgente. Eu sei que o texto fala aqui da chamada dos primeiros discípulos, da pesca maravilhosa, que Jesus estava ali com aquela multidão, que houve um milagre, mas aqui dentro, Deus trouxe ao meu coração esse primeiro ponto. Qual tem sido a fome, a sede e o desejo por Deus da Igreja Batista Vereda, onde eu me incluo? É o primeiro ponto para refletirmos. Se tem faltado fome
e sede pela palavra e pela presença de Deus, se tem faltado o desejo intenso em ouvi-lo, onde está o problema? Onde está o problema? Por que paramos no tempo em algumas áreas espirituais em nossa vida? Não estou falando aqui de área física, de bens materiais, mas a palavra nessa noite é para a nossa área espiritual. Onde paramos? Por que paramos? O verso 3 responde isso. Depois que Jesus estava com aquela multidão e aquela multidão o apertava, o texto 3 diz o seguinte: entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então, Jesus estava com aquela multidão o apertava, e Jesus agora, ele viu 2 barcos junto à praia, e aqueles pescadores, depois de passarem a noite inteira pescando, não pescaram nada. E agora eles estavam ali lavando, limpando aqueles barcos estavam totalmente vazios, e no verso 3 diz que Jesus entrou no barco de Simão. Jesus entrou no barco de Simão. Jesus somente entrou no barco de Simão porque ele encontrou uma fresta, um pequeno espaço, porque havia muitos peixes. Amém, irmãos? Amém, nada. O barco estava vazio. Eles pescaram a noite inteira, não encontraram nada. E Jesus somente entrou no barco de Pedro porque o barco de Pedro estava vazio. E muitas vezes Jesus não tem entrado na nossa vida. Muitas vezes não temos tido fome, sede e desejo pela palavra de Deus, porque o barco da nossa vida está cheio de coisas. Mas cheio de quê? Muitas vezes o barco da nossa vida está cheio, onde nós podemos dizer, às vezes, da falta do nosso tempo e da vida corrida. Não tenho tempo. Eu levanto cedo, não tenho tempo para fazer ali a minha devocional, é correria, eu tenho que pegar ônibus, vou trabalhar, na hora do almoço eu tenho que resolver alguma situação, eu tenho que ir ao banco, chego em casa, eu tenho que ir para a minha academia, eu tenho que fazer caminhada, e aí é hora de dormir, não tenho tempo de orar, cheio de coisas. Muitas vezes o Senhor não tem encontrado brechas para entrar no barco da nossa vida, porque ele está cheio de coisas. Falamos que não temos tempo para o Senhor, não temos tempo para as coisas de Deus. Muitas vezes o nosso barco, ele está cheio de desculpas. Desculpas. Hoje não deu para ir na igreja por causa disso. Hoje não deu para fazer isso. Irmão, me perdoa, mas não deu para fazer isso outro. Desculpas e mais desculpas. Às vezes o Senhor não tem encontrado uma brecha, ou melhor, espaço para entrar no barco de nossa vida por causa das distrações e entretenimento excessivo com as redes sociais. O barco está cheio de rede social. Está cheio de tudo. Tá. Mas às vezes não tem uma mensagem para o irmão. Irmão, você está bem? Eu sei que o legal é estar ali, olho no olho, tete a tete, mas não tendo a oportunidade, ter um tempinho de uma mensagem. E às vezes o nosso barco, ele está cheio de distrações. Às vezes o barco da nossa vida está cheio de orgulhos,
está cheio de pecados ocultos, está cheio de mentiras, está cheio de idolatrias. Mas pastor, não sou idólatra, eu estou dentro da igreja. Mas idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Há pessoas que idolatram o celular. O meu é um iPhone 17, acabou de chegar, é o meu. Não, tudo, o meu negócio é só ter roupa de marca, eu só olho isso, só compro isso, meu dinheiro é só para isso, é roupa, irmão, não, meu negócio é só roupa, não sei o quê, é isso, aquilo, outro, é aparelho celular, é isso, aquilo, outro, tal. Idolatria. Diante de tudo isso, Deus não encontra lugar dentro do barco da nossa vida. E se Deus não encontra lugar dentro do barco da nossa vida, a conta não fecha. É onde começamos a sentir, aonde não temos fome, não temos sede pela palavra e pela presença, pelas coisas do reino, pelas coisas do alto, e nem desejo intenso de ouvi-lo com urgência. Jesus somente entrou naquele barco porque havia espaço. Estava vazio, não tinha peixes. Porque eu acredito, irmãos, uma conjectura que eu faço, que se Jesus tivesse chegado ali, e aqueles homens estivessem com um barco cheio de peixes, Jesus não tinha entrado. Mas Jesus entrou ali, porque aquele barco estava vazio. E nós precisamos tirar para fora tudo aquilo que impede do Senhor entrar. O Senhor vai entrar, o Senhor vai agir, o Senhor vai renovar quando o barco da nossa vida estiver receptivo para Ele. Por isso que lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, nos primeiros versículos, quando Ezequias assume o reinado de Israel, uma das primeiras coisas que ele faz é lá no versículo de número 3, quando ele diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro. Em outras traduções diz: tirem do santuário todas as imundícias. Tire do santuário tudo aquilo que está tomando lugar e impede de Deus entrar. Porque enquanto Deus não entrar no barco da nossa vida e no nosso coração, nós não seremos renovados. Enquanto o lugar que é de Deus estiver ocupado, não teremos fome, não teremos sede e não teremos desejo pelas coisas do Senhor, pelas coisas que vêm do alto. Uma igreja rompe, não é por causa dos seus eventos, dos shows que fazem. Uma igreja rompe não é pela altura que os jovens pulam na hora ali do louvor, da galera. Uma igreja rompe, não é pela altura que canta na hora do louvor, não é pela altura que se ora, mas uma igreja rompe, é pela sua comunhão, é pela sua intimidade com Deus, é pela sua fome, é pela sua sede, é pelo seu desejo de ter o Senhor dentro de si, de ter essa comunhão. Ah, meus amados irmãos,
Como que nós precisamos disso nos dias de hoje? E o Senhor foi falando isso ao meu coração e foi ministrando. Eu fui falando, puxa vida, meu Deus. Como que eu preciso mudar? Como que eu preciso ter um coração transformado todos os dias, um coração regenerado? Porque muitas vezes nós permitimos que tantas coisas entrem no nosso coração, que aí deixamos apenas uma frestrinha, uma fresta, e falamos assim, Senhor, está aqui uma frestinha, se o Senhor quiser entrar, entra. E nisso aí, nós vamos perdendo sede, fome, desejo pelas coisas do Senhor, nós vamos enfraquecendo. E qualquer ventinho, qualquer brisa suave de problema, já é motivo para que venhamos tropeçar e cair. Por isso que, lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, se não me engano, verso 25, fala que ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Um coração transformado, um coração regenerado. E nós precisamos disso. Então a segunda pergunta simples dessa noite é: qual o espaço que o Senhor tem encontrado em nosso coração para Ele habitar? Ou será que temos deixado apenas brechas para que Deus possa entrar? Mais uma pergunta simples, mas ao refletir se torna profunda. E aí começamos a entender porque muitas coisas em nossa vida, elas começam a ficar paradas. Porque não tem havido fome, sede e desejo pelas coisas de Deus. E é tão interessante que a gente canta tanta coisa, a gente canta, tenho fome, tenho sede, eu quero mais de Ti, eu preciso mais do Senhor. É lindo os louvores, eu concordo, é lindo, mas que muitas vezes são antagônicos, muitas vezes é dois extremos, cantamos algo, mas vivemos outro. E nessa noite, o Senhor traz isso ao nosso coração, para que possa haver uma abertura dentro de nós, para compreendermos essa palavra e para que possamos ser renovados pelo Espírito Santo. Não precisamos de mais cultos falando que eu tenho que ser próspero, que eu tenho que ser rico, que eu tenho que mudar, que eu tenho que ser empresário. Mas nós precisamos de palavras no culto dizendo que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, que eu tenho que ter aliança com Deus, que eu tenho que ter compromisso com Deus, que eu preciso mais e mais dessa íntima comunhão com meu Senhor. Nós precisamos disso. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer um autoexame. As mulheres aí de ano em ano fazem o autoexame da mama para ver se não tem algum problema. Os homens fazem aí de ano em ano o exame da próstata. Muitos falam que não fazem, mas tem que fazer, irmãos. Está chegando outubro, é outubro, né? Outubro azul. Está chegando, outubro azul. Homens fazem o exame da próstata. Novembro azul, perdão. Novembro azul. Novembro azul. Autoexame. Darley, não tenha medo, não precise de rir, Darley. Vai chegar a sua hora, meu filho. Autoexame. E muitas vezes não paramos para fazer um autoexame espiritual. E o autoexame espiritual é aquele que eu paro, sento, medito e penso: como está a minha vida com Deus? Como está a minha fome por Deus? Como está o meu desejo pelas coisas de Deus? É o autoexame espiritual, porque sempre achamos que tudo está bem. Eu estou indo ao culto, eu estou participando de um ministério, eu estou ouvindo a palavra, eu estou participando de um grupo de discipulado, está tudo bem. Mas quando fazemos o autoexame,
identificamos algumas coisas que precisam ser corrigidas dentro de nós, aí é você com Deus. Nós precisamos fazer esse autoexame. E aí, continuando dentro desse texto, depois que Jesus ele entra no barco e pediu para que Pedro afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. No verso 4 diz: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Meus irmãos, como é bom quando Jesus ele toma as rédeas da nossa vida. Como é bom quando Jesus ele toma o controle do nosso coração. Aqui Jesus está no barco de Pedro. E aí Jesus agora, no controle de tudo, fala para Pedro: Pedro, pega o barco, rapaz, vai para o lugar mais fundo. E aí Pedro, no verso seguinte, ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Olha que interessante, agora Jesus estava dentro do barco de Pedro. Jesus estava no controle. E é tão bom quando Jesus está no controle de nossa vida. É tão bom quando nós temos a fome, o desejo e a sede pelas coisas de Deus, que o Senhor começa a tomar o controle da minha, da sua, da nossa vida. Porque agora Pedro, ele não apenas recebe uma direção de Deus, mas ele obedece. Ele obedece. Quando há um renovo em nosso coração, quando estamos vivendo em um avivamento, o avivamento ele acontece porque nós temos fome, sede e desejo, glória a Deus. E quando estamos vivendo esse patamar, o Senhor Jesus, ele tem o controle da sua, da minha e da nossa vida. E quando Jesus tem o controle, nós ouvimos, o nosso ouvido ele é sensível e ouvimos a doce voz do Espírito. E não basta ouvir a doce voz do Espírito, mas é preciso obedecê-la. Pedro ouviu Jesus falando: pega o barco, Pedro, leve para o lugar mais fundo. E Pedro falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas segundo a sua palavra, nós iremos. Confiança em Deus, é a primeira confiança que nós temos que ter, é a confiança no Senhor. Quando nós estamos vivendo com o coração avivado, a nossa confiança no Senhor, ela é no extremo. Confiamos tudo ao Senhor, confiamos a nossa vida, confiamos nosso coração, confiamos a nossa casa, a nossa família. E aqui Pedro confiou no Senhor, Pedro obedeceu. A questão é, meus amados irmãos, que não basta ouvir a voz do Espírito, não basta ouvir a voz de Deus, é preciso ouvir e tomar uma atitude, ouvir e tomar uma ação, e a ação é obedecer à voz do Espírito. Obedecer. Lá no capítulo 22 de Gênesis, o Senhor tinha um controle da vida de Abraão. Abraão tinha o seu único filho, Isaque, a quem ele amava, e o Senhor falou para ele: Abraão, pega o seu filho a quem você ama, leve-o à terra de Moriá, e ali oferece-o em holocausto. O texto não mostra: mas Senhor, é meu único filho, mas Senhor, eu só tenho Isaque, não tenho outro, mas Senhor. O texto mostra Abraão reclamando, murmurando, falando que não tinha outro filho,
mas ele tinha que era Ismael, né? O outro filho, mas ele obedece, porque Deus tinha o controle da vida de Abraão, Abraão. Deus tinha o controle da vida dele. E o Senhor, Ele quer ter o controle da nossa vida, irmãos. Ele quer ter o controle de quem nós somos. É tão gostoso ser controlado pelo Senhor. Aí você pode recordar quando você era bem mais jovem, talvez na sua infância, talvez quando você saía com seu pai para algum lugar, para um parque, e seu pai e sua mãe seguravam em sua mão, caminhando. É gostoso sentir que alguém nos segura, que alguém nos ampara, que alguém caminha segurando em nossas mãos. É gostoso ter esse sentimento de que alguém cuida de nós. E o Senhor, Ele quer cuidar de mim, de você. O Senhor quer cuidar da nossa vida. O Senhor, Ele quer cuidar dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer como Pedro, ouvir, obedecer. E como resultado da obediência de Pedro, lá no versículo 6, o texto diz: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Foi algo extraordinário. Mas observe que tudo começou porque Pedro permitiu que o Senhor entrasse no barco da sua vida, no seu barco físico. Porque Pedro ouviu, porque Pedro obedeceu. E a consequência foi uma bênção extraordinária. E o que eu quero dizer com isso nessa noite? Eu quero dizer para você nessa noite, para você que está me ouvindo aí pelo YouTube, que nós precisamos vivenciar, experimentar essa jornada. O primeiro ponto que eu falei é que nós precisamos ter fome, sede e desejo pelas coisas do alto. Que se isso não está acontecendo, é porque o Senhor não tem encontrado espaços. E o caminho é abrir espaços para que Ele venha entrar. Ele não quer frestas, mas Ele quer o lugar prioritário dEle. E quando o Senhor encontra esse caminho prioritário dEle em nossa vida, nós passamos a ouvi-lo com clareza. E não apenas ouvir com clareza, mas obedecê-lo. E quando isso acontece, a nossa vida é abençoada. Quando isso acontece, nós somos avivados pelo Espírito Santo. Quando isso acontece, nós somos fortalecidos em todo o tempo. Irmãos, se não tivermos esse fortalecimento do Senhor em nossa vida espiritual, nós vamos sucumbir. Não vamos conseguir caminhar. Iremos conseguir 1, 2, 3 tempos, mas depois iremos sucumbir. Por isso, a importância, o zelo pela nossa comunhão com o Senhor, pela nossa vida espiritual. Nessa noite, a palavra de Deus para a Igreja Batista Vereda é: zele pela sua vida espiritual. Busque o avivamento do Senhor diário na sua vida. Pedro permitiu que o Senhor entrasse no seu barco. Pedro entendeu quem era Jesus, ouviu, obedeceu e o milagre aconteceu. E nós também devemos aplicar isso em nossa vida, porque nós vivemos em dias conturbados,
Nós vivemos em dias aonde é muito fácil as pessoas saírem, tirar o pé da comunhão com Deus, sair da igreja. O problema não é sair da igreja, mas sair do Senhor, abandonar o Senhor. E nós precisamos fazer essa autoanálise e entender como que está a minha comunhão com o Pai. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos buscar esse avivamento. Nós precisamos ter uma vida espiritual alicerçada para que possamos frutificar no reino de Deus. Amém? Para terminar, eu quero deixar 2 perguntas finais. A primeira pergunta é: o que mais chamou a atenção para você nessa mensagem? E segundo, quais os passos práticos que você pode tomar? Que você possa, essa semana, refletir nas perguntas que foram feitas aqui. Que você possa refletir qual o nível da sua fome, sede e desejo pelas coisas de Deus. Que possamos juntos, como igreja, fazer essa profunda reflexão para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém?